Uma boa noite, então, a todos os presentes aqui na nossa casa, na noite de hoje. A todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook também. Que nesse momento, então, possamos todos nós se conectarmos nessa onda, nesse mesmo pensamento, nessa mesma vibração de paz interior. E que a espiritualidade também possa cercar-se de nós e derramar todos os fluidos benéficos que precisamos nesse momento. Gostaríamos de pedir a todos que desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso para não atrapalhar a harmonia dos trabalhos. Como mensagem inicial, antes gostaríamos também de avisar que a casa segue com a campanha do novelo de lã. Como vocês podem perceber, as maravilhas que estão sendo feitas, construídas por essas mãos, né, que estão com muito talento, que vão construindo essas peças. Então, todos aqueles que se sentirem tocados, puderem doar o novelo de lã, a casa agradece. Senhor, aos que me olham com orgulho, é um olhar frio, distante. Surge-me vontade de me afastar e de retribuir com o mesmo orgulho, ou com a vingança. Mas só têm olhar frio os que carregam frieza por dentro. Não me considero assim. Vejo-me bem intencionado e sem ódio. Tenho muito a dar e gostaria de melhorar o meu relacionamento com quem estiver no meu contato. Como me sinto tranquilo e amoroso, encaminho os meus pensamentos de calma e de bondade na direção de uma pessoa em particular. Vejo-a recebendo essas emissões mentais, quebrando o gelo, tornando-se receptiva e com transformações interiores que desabrocham num sorriso. Assim espero esteja na realidade. Agradeço a ti a colaboração que posso dar na melhoria dos outros e me rejubilo, porque me forneces as condições de vitória. Obrigado, obrigado. Então gostaríamos de convidar a todos para fazermos a prece inicial, que nesse momento nós possamos conectar com a espiritualidade maior, com os nossos benfeitores espirituais, com os espíritos familiares que nos acompanham na noite de hoje, nos fortalecendo na nossa caminhada. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Nesse momento, então, convidamos a professora Elizabeth para as reflexões do Evangelho. Uma boa noite a todos. Que os mensageiros do Pai cheguem até nós, trazendo muita luz, muita paz. Nós estamos no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E nos diz assim esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de convocar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que lhes teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se encaminharam. Saiu ainda na 6ª, na 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer. E lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar?
Disseram-lhe: porque ninguém nos convocou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 10ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram convocados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes seria dado mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós tomais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor? Mas em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo uma moeda para a vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitir fazer o que eu quero? Acaso o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Então, meus irmãos, Jesus, nesta parábola dos trabalhadores da última hora, através dessa vigorosa linguagem, evidencia alguns de seus múltiplos ensinamentos. Resumindo, o dono da vinha contratou vários trabalhadores em diferentes horários, de forma que alguns trabalharam o dia todo e outros trabalharam apenas 1 hora. No momento de pagar, determinou que começasse pelos últimos, aqueles que tinham trabalhado menos, né? E a estes foi entregue uma moeda. E isto, claro, encheu de expectativa os demais. Se aqueles que trabalharam 1 hora ganharam uma moeda, eles que trabalharam o dia todo deveriam receber mais. Mas, para surpresa, todos receberam uma moeda. Foi então que houve protestos, como diz a parábola, né? Sentiram-se prejudicados, labutaram o dia todo, de sol a sol, e receberam o mesmo que aqueles que trabalharam 1, 2, 3 horas apenas. Então foi quando respondeu o dono da vinha que eles não tinham direito de reclamar, porque eles receberam aquilo que tinha sido concordado, que era 1 moeda para cada um. E é quando ele pergunta: acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Então eles receberam aquilo que tinha sido acertado, e ele quis pagar a mesma moeda para aqueles que trabalharam menos. Isso era um direito que ele se achava possuído. Nós sentimos, nesta parábola, que traz uma advertência dramatizada contra a inveja. Se o que eu ganho é suficiente para viver uma vida digna, que me importa que o meu vizinho ganhe mais, ou que os milionários ostentem a sua fortuna? Às vezes, até os afortunados têm uma missão mais dolorosa do que aqueles que nada têm. Por outro lado, a parábola previne sobre essa ambição desmedida. Lutar por aquilo que pode ser nosso, por uma posição social melhor, por conforto, por melhores oportunidades de instrução, de educação, é perfeitamente razoável, legítimo e até louvável. Mas falamos aqui da ambição desordenada, aquela que cria tensões psicológicas, ansiedades, amarguras. E é por isso que tanta gente se desgasta irremediavelmente e que pode até abreviar o seu desenlace da morte através de AVC, esgotamentos nervosos, infarto, estresse. Enfim, essas doenças psicossomáticas, essas doenças que vêm do espírito para o corpo, chamadas também as doenças da civilização. As modernas técnicas de publicidade
os algoritmos nas redes sociais, a média virtual, toda essa que nós enxergamos, muito mais do que essa mídia escrita ou falada, trazem produtos para nós que são imperdíveis, que nós não podemos viver sem eles. E nós pensamos assim que gerações anteriores viveram tão bem sem aqueles produtos, viveram felizes, e eles insistem que nós, se não possuirmos este ou aquele produto, nós vamos deixar de ter o mesmo prestígio social que aqueles que possuem têm. E para obtê-los, muitas vezes a criatura que está desavisada vai numa correria enorme, trabalhando 60 horas, trabalhando em horários que pode fazer hora extra, tudo uma competição, às vezes para adquirir cada vez mais, e assim anemizam as suas forças vitais e adoecem. Adoecem com essas doenças, principalmente que essas que vêm do espírito para o corpo. É bom, como nós já dissemos, o progresso material, porque não é errado aspirar por melhores oportunidades na vida, pelo conforto, mas esta corrida através do vertiginoso progresso material, que não nos distraia, que não nos afaste, que não nos retarde do maior objetivo na nossa vida, que é a nossa ascensão, o nosso crescimento espiritual. A parábola ainda encerra outros ensinamentos. O prêmio pelo nosso esforço pode às vezes parecer minguado porque nós nos supervalorizamos. Por que comigo? Por que comigo aconteceu isso? Eu não merecia. São palavras corriqueiras que se ouve todos os dias. Mas pensemos que em todos os aspectos da vida, se nós fôssemos mais modestos, nós veríamos que a paga que nós recebemos do alto é bem superior ao nosso mérito. Tem vezes até que recebemos a remuneração de uma forma de verdadeiros adiantamentos. Aquelas coisas do dia a dia que quase nos aconteceram, quase foi um acidente, quase eu caí um tombo, quase, aquilo ali são os adiantamentos que nós recebemos e nós temos que olhar, vir agradecer a Deus, porque são mensagens que nós recebemos do alto que nós precisamos aproveitá-las no momento. Essa condição pode ocorrer, esses adiantamentos, eles podem ocorrer tanto no aspecto material como no aspecto do conhecimento. Por exemplo, no aspecto material, de fato, se nós nascemos no seio de uma família abastada, recebemos sem esforço uma ajuda financeira. Não estou me esquecendo aqui que este mérito pode ter sido conquistado em reencarnações anteriores. É verdade que isso também ocorre, mas é certo que frequentemente recebemos, numa encarnação, recursos vultosos num crédito de confiança. Porque nós estabelecemos na espiritualidade o nosso trajeto aqui na Terra, sempre para o nosso amadurecimento espiritual. E então eles nos dão este voto de confiança e ficam torcendo por nós o tempo todo, os amigos espirituais, para que nós vençamos todas aquelas etapas que nós nos propusemos aqui na vida terrena. E este crédito nos é concedido pelas forças superiores e eles desejam mais do que nunca, mais do que nós muitas vezes, ver que nós estamos utilizando bem estes recursos que nós recebemos. Por isso, já o dissemos anteriormente, a prova da riqueza é às vezes mais dura que a prova da pobreza. Porque é preciso saber usar este crédito que nós recebemos, procurando beneficiar o semelhante, não transformando o poderio econômico em instrumento de opressão. Outras vezes, este crédito de confiança não vem expresso em grandezas de ordem econômica, e sim na forma de conhecimento. E este ainda é mais sério, que são palavras evangélicas, que muito se pedirá a quem muito se deu.
Porque se já adquirimos conhecimentos maiores da verdade e da vida, que nos habituemos a um julgamento menos sereno, mais sereno, menos injurioso das inúmeras e complexas situações da existência humana. Exercitemos a lição do amor do Mestre Jesus, aplicando em todos os momentos da nossa vida, difícil eu sei, a tolerância, a compreensão, o perdão. Aliviemos aqueles que estão ao nosso redor, exemplificando com tudo aquilo que já nos foi dado a conhecer. E aqui neste mesmo capítulo 20, no item 5, é interessante isso aqui, ó. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque aqueles que não recuarem diante das suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração do Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. São palavras do Espírito de verdade. Sabemos que todos nós estamos sujeitos a essas paradas nas nossas reencarnações. Por um momento ou outro nós estagnamos, nós paramos, não regredimos, mas não caminhamos para frente também. Paulo de Tarso, na palavra do próprio Cristo, ele era, abrir aspas, um vaso escolhido para carregar o nome dele diante das nações. Está lá em Atos dos Apóstolos 9:15. No entanto, o despertar de Paulo de Tarso se deu naquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. Paulo não hesitou em fazer o que hoje nós chamaríamos uma inflexão de 180 graus. Ia numa direção, movido pelo ideal que lhe parecia o mais acertado, era um doutor da lei, uma família abastada, e de repente ele virou-se para o lado oposto, rompendo com seu passado, as suas tradições, suas crenças, sua gente, toda a sua formação, enfim. Abandonou a perspectiva de um futuro que a ele parecia brilhante, que aos pais dele também parecia um futuro brilhante, para dedicar-se à causa dos humildes e das novas ideias que se opunham às ideias que eram dominantes na época. Paulo recebeu um vultoso adiantamento sobre seus vencimentos espirituais. São palavras de Hermílio Miranda. Paulo recebeu um vultoso adiantamento, ele colocou entre aspas o adiantamento, sobre seus vencimentos espirituais. O próprio Cristo o convidou para a vinha. Logo, Paulo compreendeu que ele era um trabalhador da 1/10 hora. No entanto, aquele que parecia ser um trabalhador retardatário surge na história como o precursor do cristianismo nascente. E sabemos que Paulo de Tarso foi um dos maiores, se não o maior propagador do cristianismo. Outro também que está na obra Sol de Assis, por Divaldo Franco, que nos conta que Francisco de Assis, com pouco mais de 20 anos, ele participou de uma guerra entre Assis e a Perugia, esteve até 11 meses preso em Perugia como soldado. Depois, quando ele veio para Assis, ele se alistou nas fileiras de um certo duque de Assis, quando ele ouviu uma voz que lhe dizia assim, foi alertado por uma voz que dizia assim, estás enganado, pois estás indo ao encontro de um servo para servir outro servo, quando podia servir ao rei, ao Senhor, que é Deus. Ele estava indo seguir este duque, né? E aí ele ouviu essa voz que ele ia servir um servo e que ele podia servir a Deus.
E o jovem Francisco despertou para sua missão. Deixou para trás tudo que possuía, a sua família, seus recursos, e foi viver servindo Jesus. Morreu com 44 anos, Francisco de Assis. Nesse ano se comemora 800 anos da sua morte. Então, meus irmãos, a postura doutrinária correta é que o espírito não regride jamais, mas não está livre de recaídas e de tardar seu despertamento, como está lá na parábola do semeador, aquela semente que caiu nos espinheiros, né? O que é que diz o Evangelho? Os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocaram em si a vontade de progredir. O que pode nos afastar verdadeiramente daquilo que importa, que é a nossa evolução como espíritos imortais. E na questão 117 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: depende dos espíritos apressarem seu progresso rumo à perfeição? E os imortais respondem: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Então, tudo depende de nós mesmos. Nós perguntaríamos aqui em que se aproveita esta lição do Cristo. Entendemos que é nós correspondermos prontamente ao crédito que nós recebemos. Primeiro, se for representado por bens materiais, usá-los com liberalidade, com desprendimento. Para isso não é necessário passarmos de ricos a mendigos, mas administrar os recursos de forma a não explorar ninguém, a não explorar a si mesmo nessa avalanche de corrida pela moeda, nessa ânsia incontrolável de aumentar os seus dinheiros, seus víveres, a custo do seu sacrifício pessoal. E se o crédito nos for concedido em conhecimento, em oportunidades de estudo, aí será maior o nosso compromisso. Esse nosso desenvolvimento intelecto-moral nos dá muita responsabilidade. Lembremos que até as imperfeitas leis humanas não eximem da culpa aqueles que erram por ignorância. E nós, errar conhecendo, a falta é muito mais grave do que aquele que erra por ignorância. A pergunta de novo: em que se aproveita a lição do Cristo? O que nos compete fazer é desempenhar a contento as nossas tarefas, porque tudo um dia teremos que dar conta ao dono da vinha. Ou através dos reclamos da nossa consciência, se desrespeitamos a lei, ou de uma infinita sensação de segurança e paz interior, porque sempre procuramos estar de acordo com as leis divinas. Então, isso de riqueza, pobreza, ganhar mais ou ganhar menos, tudo é secundário nesta vida efêmera que nós temos na Terra. Parece um clichê, mas a gente sempre diz que o que importa é o que o homem é, não o que o homem tem. Na obra Contos deste de Outra Vida, do irmão Chico Xavier, ele nos narra uma reunião no plano espiritual. Agostinho, o Santo Agostinho, que nós conheceríamos depois, Agostinho, após proferir uma palestra, preparava-se para se retirar do auditório, quando um homem fez-lhe referência e indagou: qual a lição que considerais a mais nobre em vossa triunfante jornada de espírito? Boa pergunta essa desse homem Agostinho. Qual a lição que considerais a mais nobre em toda a vossa triunfante jornada de espírito? Voltando-se para o companheiro que o procurava, respondeu bondoso. Agora está entre aspas as palavras dele: meu filho, a mensagem maior em toda parte, como sempre,
é a grandeza de Deus que envolve o universo. Todos os fenômenos da vida dizem algo de sua gloriosa oculta. De sua glória oculta. Todos os fenômenos da vida dizem algo de sua glória oculta. No entanto, o ensinamento mais alto que recebi até agora, no âmago da consciência, é aquele de minha própria transformação. Contado entre os mais devassos da terra que fui, pude entrar pela abnegação de Jesus Cristo, o fiador de nossas almas, em minha restauração, na trilha de serviço que continuo a palmilhar. Fechar aspas. Então, Santo Agostinho, ele desencarnou no ano 430, e após muitos séculos de aperfeiçoamento espiritual, em meados do século XIX, ele foi convidado pelo Espírito de Verdade a auxiliar Kardec na compilação da codificação. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos muitas anotações de Santo Agostinho. E para encerrar, no mesmo capítulo 20, que é esse que nós estamos trabalhando, os trabalhadores da última hora, nos diz assim: é o finalzinho de uma comunicação de Constantino, espírito protetor. Ele encerra o item 2 assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Que o Pai nos abençoe, nos proteja, para que nós possamos, com esta mensagem de Agostinho, que o maior ensinamento que nós possamos levar sempre da nossa vida é a nossa transformação moral, para que nós possamos ser melhores. Em momento que qualquer um ser na Terra fica melhor, se amadurece, se aperfeiçoa, a Terra já vibra de uma forma especial. Muito obrigada.